Para a gente começar nossa live de hoje, o apressado come cru. Você, viajante ou pretendente a ser viajante desse caminho da felicidade, projeto que nós estamos desenvolvendo dentro do Instituto JAC, é um projeto que convida você a ser viajante do seu próprio caminho da felicidade. Essa felicidade ela vem com uma letra maiúscula, de propósito mesmo, porque é convidando você para fazer a sua caminhada. A felicidade ela é um processo muito pessoal, muito íntimo, muito de cada pessoa. Porque o que é felicidade para um, não necessariamente é felicidade para o outro. Então esse que é o convite do Instituto, e não é um convite baseado em coisas aleatórias, como eu diria, no conhecimento popular, no que dá certo na vida do outro, na receitinha de bolo que alguém executa e dá certo, não. Nós estamos convidando você a fazer uma caminhada com uma metodologia científica, com práticas, conteúdos e processos que deram certo na ciência, com comprovação científica. Mas também entendendo que este processo, ele é um processo que eu tenho que adequar o conhecimento científico à minha pessoa, aos meus valores, à minha vida, aos meus costumes, aos meus hábitos. Por isso que é um processo individual, que cada um vai usar o método partindo do seu objetivo, do que ele quer para construir este novo eu, esta nova pessoa. Que é o apressado come cru. E literalmente, gente, vou constatar para vocês, através do meu testemunho, que o apressado ele come cru mesmo. E como a gente, às vezes, decide coisas na pressa e não tem como dar certo, né? O nosso tema. Então é isso, o Instituto ele vai trabalhar neste sentido aí. E não é assim só na perspectiva física ou psíquica, não. Nós temos o projeto de trabalhar o ser humano como um todo, buscando o seu bem-estar, a sua saúde, a sua vida plena como um todo. Porque a gente acredita que não dá para você trabalhar unilateralmente, né? Ou seja, vou trabalhar só o meu físico, aí você tem um físico do jeito que você sonhou, mas você emocionalmente está lá embaixo. Ou então você está com o físico e o emocional bem, mas você tem uma espiritualidade que precisa ser trabalhada. E a proposta do Instituto é essa, é trabalhar você como um todo, o ser humano como um todo. Tá? Estamos convidando você a ser o viajante deste caminho da felicidade. Quem é que vai ser este viajante? Aquele que aderir ao curso, ao programa, ao projeto do Instituto JAC. Eu quero falar do que me levou a decisões e a situações que me deixaram no caos. No caos financeiro, no caos psíquico, no caos físico, ou seja, tudo. Tudo foi, diríamos assim, lá embaixo, nível comprometido. Eu comecei a decidir no automático. E essa decisão do automático partiu de uma dor. Eu vou perder o meu pai e eu não vou curar a dor. E eu vou começar a buscar as coisas pelos motivos errados. Que muitas vezes a gente na vida os objetivos são até bons, mas as motivações são ruins, poderíamos dizer assim. Por exemplo, às vezes você cursa um curso de graduação, você faz uma faculdade, o objetivo é nobre, é buscar conhecimento. Só que muitas vezes motivado por agradar alguém, agradar o seu pai, ou seus pais, ou uma pessoa a quem você pensa ter muita gratidão porque te ajudou muito na vida. Ou seja, o objetivo é excelente, é a sua formação, seu desenvolvimento como pessoa. A motivação está dependendo do outro, a motivação não está clara, a motivação está cheia de dependência emocional. Eu vou empreender, quem não quer empreender, né? Mas com as motivações todas erradas. Eu vou estar perdida nos meus pensamentos, perdida nas minhas emoções,
né? O meu sentimento, ele vai estar misturado à minha razão. E é isso também que o Instituto quer convidar você a equilibrar emoção e razão. Nem o coração falar mais alto que o cérebro e nem o cérebro falar mais alto que o coração. Por isso que o símbolo do Instituto é o coração alinhado ao cérebro. Razão e emoção em equilíbrio. Isso faz toda a diferença na sua vida. Isso faz toda a diferença nas suas escolhas. Então, os meus objetivos, eles eram bons. Eu queria empreender, eu queria me desenvolver financeiramente, eu queria ter novas versões de mim bem melhores do que as versões que eu estava vivendo naquele momento. Estavam cheias de tristeza, impulsividade, dor. As minhas atitudes não eram claras. E esse é o convite. Sem clareza, sem certezas, sem conversas claras, sem combinados claros, sem diálogo, nada na vida vai bem. Se você não tem clareza nas suas contabilidades, nas suas contas, nos seus acertos, nos seus negócios, tudo se mistura. Você perde dinheiro, você paga a conta dos outros. Se você não tem clareza nas suas emoções, você vai namorar alguém por carência, por dependência, cheio de projetando a mãe naquela pessoa, projetando o pai naquela pessoa. Então não tem como dar certo. Todo tempo repetindo as mesmas orações, com coisas às vezes que você pensa que está cheio de sentido, mas que não faz efeito nenhum em você, nesse segmento do seu desenvolvimento como pessoa. Então, para tudo na vida, precisa ter planejamento. Você tem que planejar todos os segmentos. Nas relações, nas escolhas, no controle financeiro, nos projetos, na sua empresa, na sua vida pessoal. Tudo tem que estar alinhado e tem que ter um planejamento. Com objetivo e motivações partindo do eu. Não motivações partindo do nós, do outro, do que o outro quer que você seja, do que o outro pensa que é melhor para você. Eu vou empreender com toda essa mistura de pensamentos e sentimentos, misturando até mesmo a minha pessoa física, a minha contabilidade física na contabilidade jurídica. Eu vou cada vez mais me afogando em dívidas na pessoa jurídica e na pessoa física para socorrer a pessoa jurídica. Tudo desalinhado, tudo sem clareza, os combinados não estavam claros, as decisões eram eram impulsivas, sem planejamento. Não que eu não soubesse planejar, porque sim, eu tive uma vida que eu fui educada a planejar muito cedo. Os meus pais me deram responsabilidades e compromissos ainda muito jovens. Ainda muito jovem. Eu lembro que com 8, 10 anos eu fazia compras para meus pais, eu vendia o que meus pais produziam, entendeu? Então eu sempre fui muito do planejamento. Mas a grande questão era que eu não era uma pessoa só nesta empresa, neste corpo jurídico. Era uma sociedade. E a sociedade, ela também precisa ter combinados claros e também precisa ter alinhamento. Assim como um casamento, assim como as amizades, assim como todas as relações, né? E quando eu falo de combinados claros, eu não estou falando de prevalecer a ideia de um ou de outro. Não. Combinados claros, diálogos equilibrados, diálogos onde se tem combinados. E esse combinado não prevalece o meu querer ou o querer do outro, mas o que é bom para a empresa, no caso. O que é bom para a família, no caso de um casamento. O que é bom para manter uma amizade saudável, um namoro saudável, um relacionamento saudável. Então, ninguém tem que prevalecer sobre ninguém. E, então, eu vou fazer essa mistura da pessoa física com a pessoa jurídica, ainda muito emocionada, com o meu lado psíquico ainda muito abalado, o meu emocional também muito desestruturado por conta dessa perda. E aí o que acontece, gente? Acontece que eu vou me afundar em dívidas. Em dívidas na pessoa jurídica, em dívidas na pessoa física, e vou mesmo no fundo do poço.
ficar no final da empresa devendo muita gente mesmo, tanto pessoas jurídicas, bancos, como pessoas físicas. E aí a empresa vai falir totalmente. E aí então eu vou me reconstruir. Como? E aí então eu vou planejar a minha contabilidade pessoal, vou planejar as minhas finanças, vou sanando contas aos poucos, vou aos credores um por um, vou negociando e pagando. Por último, eu vou precisar pagar um valor bem expressivo no banco do governo, porque, como era uma sociedade, eu também tinha eu era co-devedora, né, nos contratos que a empresa tinha nos bancos. Então, eu vou precisar sanar uma dívida junto a um banco público, porque quando você deve a bancos públicos, essas dívidas elas se tornam dívidas ativas do governo. E, no caso, eu estava na iminência de receber a minha parte na herança dos meus pais. E se eu não quitasse aquela conta, eu teria a minha herança, né, o que me caberia como uma das herdeiras dos meus pais, comprometido. Mas aí vou fazendo esses combinados claros, vou visitando esses credores e pagando um a um, né? E aí eu vou literalmente comendo as minhas emoções também. Porque nesse período eu vou chegar a 86 quilos. Eu vou ficar pré-diabética. Come as emoções também, tá, gente? A gente come para satisfazer o nosso emocional. Eu vou descontar na comida todo aquele desequilíbrio que eu estava vivendo. E aí eu vou ficar no sobrepeso, endividada, morta de vergonha, porque eu andava na rua e parecia que todo mundo sabia que eu devia, mas não sabia. Mas o meu inconsciente, né, estava tão descontrolado que parecia que todo mundo que me olhava estava entendendo que eu estava realmente onde eu estava, com todo aquele montante de dívida. E aí eu vou também me desprezar. Em que sentido? Porque quando você está nesse processo, você perde aquilo que nós chamamos de amor próprio. E vai acontecer isso comigo. Eu vou perder este amor próprio. Eu vou me descuidar de mim. Eu vou me abandonar. Então eu vou estar endividada, no sobrepeso, ou seja, físico e psíquico, destruído. E o espiritual também. Mas vocês poderiam se perguntar como? Por quê? Porque eu era uma pessoa... Eu sou uma pessoa que sempre honrei meus compromissos. Eu fui educada assim. Meus pais me educaram com esses valores. Se compra e se paga. Não se deve a ninguém. E aí eu vou viver assim uma situação muito constrangedora, porque eu vou perder o que eu mais valorizava em mim, que era a minha honestidade. Eu vou me ver devendo os outros e sem condições necessariamente de quitar todos a contento na mesma hora, no mesmo momento. E aí eu vou entrar também numa depressão. Vou ficar deprimida. E nesse processo da depressão, eu vou pensar em suicídio. E eu só não vou efetivar, de fato... e claro, quando você pensa em algo tão extremo, é porque espiritualmente você também não está bem. E o que vai me erguer era minha mãe, que na época ela estava lúcida e era uma pessoa assim, sempre foi uma pessoa muito forte, de muita fé, uma pessoa muito sensata. Ela vai me dizer muitas vezes que não é nome que paga conta, não é nome que põe comida na mesa. Então eu, às vezes, me lamentava e ela dizia: filha, vai trabalhar, dê tempo ao tempo, vai nos seus credores, conversa com eles, parcela suas contas, aquilo que você conseguir pagar no montante você paga. E foi isso que eu fiz.